de hoje eu vou fazer um resumão de biologia referente à matéria de poríferos. Quanto tempo que a gente não tem uma videoaula, né? Depois aí de um mês, sem ter que preocupar com prova, estaremos que estar nos preocupando com prova de novo. E eu só vou explicar da matéria de poríferos, porque a de sinidários a professora vai explicar um dia antes da prova, e eu acho que não vai ter como eu fazer videoaula. Mas vamos lá. Começando com as características dos poríferos. Gente, os poríferos são ninguém mais, ninguém menos que as esponjas que a gente conhece hoje em dia, as marinhas, né? Enfim, uma característica das esponjas é que elas são mais próximas dos animais do que das plantas, e por isso as esponjas são consideradas animais. Elas não possuem tecidos embrionários, elas não têm sistema, não têm nada, mas elas têm uma capacidade muito alta de absorver água. Ela tem esse nome de poríferos porque lá na esponja a gente tem poros. Elas são multicelulares, aquáticas, assimétricas. Tipo assim, se você cortar uma esponja no meio, um lado não vai ser igual ao outro. Elas são muito importantes para a indústria farmacêutica porque elas podem ser microbianos, antivirais, antitumorais e anti-inflamatórios, além das esponjas serem totipotentes celulares, que são a capacidade das células de serem diferentes em cada célula. Basicamente é isso, os totipotentes celulares. Agora, vamos para a estrutura corporal de uma esponja. Aqui, denominado de número 1, a gente vê os ósseos. Os ósseos é esses buraquinhos aí que tem na esponja, que é por meio desses buraquinhos que entra água dentro da esponja. A gente tem esse aqui de número 2, que é a espongiocele. A espongiocele é tipo essa paredezinha que a gente tem dentro da esponja. Agora, de número 3, que é essa abertura aí, a gente chama de ósculo. Então, essa parte aí, que é uma abertura, a gente vai chamar de ósculo. No número 4, a gente tem os pinacócitos. Os pinacócitos, eles já estão na parede de fora da, da esponja. E a característica dos pinacócitos é conferir sustentação para a esponja. De número 5 aqui, como vocês podem ver, a gente tem os coanócitos. Eles, ao invés de estar na parte externa, está na parte interna da esponja. E bom, dentro lá dos coanócitos existem flagelos. E o que o flagelo faz? Faz a célula se locomover. Aí esse flagelo que tem nos coanócitos faz com que a água entre pela esponja e aí eles vão digerir a água. Essa é a característica a função e as características dos coanócitos. Agora, de número 6, a gente tem os amebócitos. Os amebócitos, eles se locomovem ao longo de uma célula aí que tem dentro da esponja, e eles têm a característica de digerir as coisas que o coanócito captura, tá? Então, se o coanócito capturou água, o amebócito vai digerir essa água. Deu para entender? Agora vamos pela distinção das esponjas pelo nível de complexidade das células. Quando a esponja está nesse formato aqui do asconoide, ela vai se resultar nesse desenho aí de laranja, que é quando ela tem um único tubo com duas camadas de célula de espessura. Enfim, não dá para explicar muito bem as características, mas é só vocês verem que o sinocode vai fazer esponja daquele tipo verdinho ali, e o leuconode vai fazer essa esponja que parece uma bolinha, tem formato de bola. Agora vamos falar de outras características das esponjas. As esponjas, elas realizam digestão intracelular. Só que essa digestão, que é por onde elas obtêm nutrientes, ela pode ocorrer pela pela fagocitose, quando elas englobam as partículas e realizam a digestão, ou pinocitose, que é quando elas pegam fluidos com substâncias dissolvidas pelos coanócitos para realizar a digestão intracelular. Elas realizam reprodução tanto assexuada quanto sexuada. Só que os tipos de reprodução assexuada que as esponjas fazem é o brotamento e a regeneração. Que, tipo assim, se uma esponja algum ser humano que estava realizando um mergulho acabou chutando uma esponja e um pedaço dela caiu no chão.
Aquele pedaço que caiu no chão, ele tem a capacidade de se regenerar e formar outra esponja. E a única reprodução sexuada que as esponjas realizam é por conta de elas serem hermafroditas. Então, elas podem dar tanto espermatozoides quanto os óvulos. Então, se hoje a esponja está dando espermatozoide, ela vai encontrar com uma que está dando óvulo, ou vice-versa. E as esponjas, elas têm espículas. Essas espículas é o corpo de sustentação da esponja, que dá sustentação para elas. E essas espículas pode ser tanto de carbonato de cálcio, que em algumas questões vai aparecer calcário, ou ela pode ser de silício. E para a gente saber diversificar os poríferos, a gente vai olhar principalmente onde eles habitam e por qual tipo de material a espícula delas é formada. Então, por exemplo, na dermoesponja, as espículas é feita de silício e a gente pode encontrar esse tipo de esponja em ambientes rasos, profundos, água doce, água salgada, enfim. As esponjas calcárias, o próprio nome já fala, que é porque a espícula delas é feita de carbonato de cálcio. Só que as esponjas calcárias, elas habitam predominantemente locais rasos, que não são muito profundos. E as esponjas de vidro, elas também são feitas de silícios, mas elas só vivem em águas profundas. As dermoesponjas podem viver tanto em água rasa quanto em água profunda. E as esponjas de vidro, elas só vivem em águas profundas. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.